Eu acho que pode começar, se quiser. Pode começar. Boa tarde a todos, meu nome é Washington de Carvalho, eu sou mestrando do Prof. Água da IES de Unesp, Ilha Solteira, e eu estarei apresentando um trabalho intitulado Fragilidade Ambiental e Avaliação dos Riscos de Contaminação de Mananciais de Abastecimento na Bacia Hidrográfica do Alto Sorocaba. O meu orientador é o professor Dr. Rodrigo Lira Muzioni, e o co-orientador é o professor Felipe André dos Santos. A minha linha de pesquisa é metodologias para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Inicialmente, vou falar um pouquinho sobre a fragilidade ambiental. E a fragilidade ambiental, ela nada mais é do que uma metodologia de análise baseada nos princípios da ecodinâmica, que foi proposto inicialmente por Jean Piccard em 1977. Essa metodologia, ela avalia as reações entre os componentes do meio físico e biológico, permitindo, assim, estimar quais os impactos que uma determinada atividade antrópica ela pode causar em uma área. Rose e Crepani, eles são os maiores expoentes do estudo da fragilidade ambiental no meio acadêmico brasileiro. E diversas metodologias, elas foram baseadas nesses trabalhos que foram criados por eles. Inclusive, a minha dissertação também, a metodologia é adaptada de trabalhos tanto do Ross como do Crepani. A fragilidade potencial de uma área, ela pode ser entendida como uma vulnerabilidade natural que o ambiente apresenta em função das suas características, por exemplo, a declividade, o tipo de solo, a forma e o relevo do terreno, e também os índices de precipitação. Já a fragilidade emergente, ela considera os graus de proteção que os diferentes tipos de uso e cobertura vegetal exercem sobre o ambiente, além também de índices de qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea. E a soma da fragilidade potencial e emergente, ela resulta na fragilidade ambiental. E a fragilidade ambiental, ela é o quê? É a suscetibilidade do ecossistema a mudanças em seu equilíbrio dinâmico. E de acordo com essas características intrínsecas e extrínsecas. Estudos recentes, eles utilizam o conceito de fragilidade ambiental para avaliar a suscetibilidade de ecossistemas naturais sob diversas condições, incluindo, por exemplo, a vulnerabilidade do habitat ecológico, poluição de aquíferos, eventos de inundação, erosão e também de degradação ambiental. Os valores dos parâmetros analisados de fragilidade, eles são divididos em 5 classes, que vão desde muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Frente a isso, o objetivo do meu trabalho é identificar os níveis de fragilidade, tanto ambiental e potencial e emergente na bacia hidrográfica do Alto Sorocaba, podendo identificar deste modo as áreas com a maior contribuição de carga de poluição difusa para os mananciais, gerando também um documento que possa servir de base para a adoção de políticas públicas dos órgãos gestores, como, por exemplo, o Comitê de Bacias do Sorocaba, Médio Tietê. A área de estudo é a Bacia Hidrográfica do Alto Sorocaba, e ela está localizada na porção sudoeste do estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi dividido em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que são as UCRs, e a Bacia do Sorocaba Médio Tietê, ela está na UBRI 10. A Bacia Hidrográfica do Alto Sorocaba, ela é formada pelos rios Una, Sorocabaçu e Sorocamirim, que na sua confluência formam o rio Sorocaba. E o seu represamento formam o reservatório de Tupararanga, que é um manancial de importância para a regulação do regime hidráulico do rio Sorocaba e também para o abastecimento da população de Sorocaba, Alumínio, Mairink e São Roque. Dentro da área de drenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Sorocaba está a área de proteção ambiental em Tupararanga. A APA de Tupararanga, ela foi criada pela Lei Estadual 2100 em 1998. Porém, na sua criação não foram considerados os municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, e Alumínio, que são as regiões de cabeceira. Então,
Essa demora na regularização da APA fez com que o crescimento populacional em torno da represa fosse acelerado. Então, não tendo como fazer esse controle esse controle populacional. Somente em 2003, com a Lei 11.579, foi que houve a regularização. Então, a APA da Itupararanga, ela foi regulamentada pela lei estadual. Para fazer o estudo da análise, tanto da fragilidade tanto potencial quanto emergente, serão utilizados os softwares QGIS, também será utilizado a plataforma do Google Earth Engine, e serão criados um banco de dados geográfico. Desse banco de dados serão utilizados tanto os rastros quanto arquivos vetoriais, e a sua interpolação então, vai criar um mapa de fragilidade ambiental. Os dados de declividade e de altitude vão ser utilizadas as informações do FABDEM. O FABDEM nada mais é do que um modelo digital de elevação que ele é disponibilizado de forma gratuita pela Universidade de Bristol. O mapa pedológico e também a ocorrência do substrato lógico, as informações são derivadas do mapa pedológico do estado de São Paulo, de autoria de Roça. Já o mapa morfológico, utilizamos informações do Instituto Geológico de São Paulo. Para a estimativa da precipitação, nós vamos utilizar os dados do programa GPM. O programa GPM é uma parceria da Agência Aeroespacial Americana e da Agência Aeroespacial Japonesa, que, através de uma constelação de satélites e sensores, ela consegue estimar a precipitação em todas as áreas do globo. As informações de fragmentos florestais e uso e ocupação da terra e também das atividades agrícolas, elas serão utilizadas em imagens da Planet. A Planet é uma startup que faz a distribuição gratuita para pesquisa de imagens de satélites de alta resolução. Para os dados de qualidade da água superficial, vão ser utilizados dados de carga orgânica per capita, que será disponível no IBGE, as atividades agrícolas também para saber a carga de adubos fertilizantes que são carreados para os meios hídricos, e a contaminação difusa será estimada pelo programa o LTIA. Já para a água subterrânea será utilizada a metodologia GOD, e ela é o quê? É o grau de confinamento hidráulico, a ocorrência de substrato litológico e também a distância do nível de água. E essas últimas informações da distância vão ser utilizadas informações do CIAGAS, que é do CRPM. Alguns mapas, eles já conseguimos fazer a elaboração deles, por exemplo, o mapa morfológico. O mapa morfológico, ele demonstra como é a morfologia da bacia. No caso, é possível ver que tem, basicamente, o Planalto de Biúna e o Planalto de São Roque do Jundiaí, com algumas áreas de planícies de inundação, que são os terraços fluviais. Já o mapa pedológico, ele mostra quais os solos que ocorrem na área da bacia. E, no caso, a maior parte dos solos são os latossolos vermelhos e amarelos, e também os argissolos vermelhos e amarelos. O solo, dependendo da sua composição, de seu tipo e a sua característica, ele tem uma resposta diferente à intempérie. Por isso que ele é utilizado no cálculo da fragilidade potencial. O mapa ipsométrico, ele apresenta as cotas altimétricas do terreno, e derivado dele vai ser também o mapa de declividade. Já o mapa geológico, ele apresenta quais são as formações geológicas na área da bacia, e dependendo do tipo de formação, ele também vai ter uma resposta ou não às intempéries ou também à ação humana. E o mapa em uso e ocupação da terra, nesse caso de 2022, ele apresenta como está o posicionamento e o avanço das áreas urbanizadas na área da bacia, principalmente nas áreas de recarga e nas áreas de mananciais. Os resultados esperados do trabalho, eles incluem o mapeamento em si da fragilidade ambiental da bacia e também a recomendação de medidas que visam reduzir a poluição difusa, promovendo também a prática agrícola sustentável, implementando desse modo ações de reflorestamento e conservação das áreas naturais, sugerindo também políticas e regulamentações adequadas para a proteção dos recursos hídricos na área da bacia.
Também um resultado esperado é poder direcionar ações de gestão e conservação para as áreas prioritárias, principalmente as áreas de recarga e as de cabeceira, visando reduzir desse modo os impactos negativos que a poluição da qualidade, da poluição da água ocorre naquela região. Em relação ao cronograma, está sendo estipulado até o final de agosto, a finalização do referencial teórico. Os ajustes na metodologias vão ser entre julho e agosto. A pesquisa de campo será realizada entre julho, agosto, setembro e outubro. Essa data foi escolhida para que não haja interferência da precipitação no levantamento das imagens e também das imagens aéreas que serão realizadas. A qualificação está sendo prevista para ocorrer entre setembro e outubro, e a correção dos pontos que serão levantados na qualificação entre outubro e novembro. Já os resultados, eles começarão a ser realizados em agosto e até janeiro de 2024, pretende que sejam terminados para a defesa da dissertação até fevereiro de 2024. O produto esperado desse trabalho é um documento, um relatório técnico que mostre as principais áreas da bacia hidrográfica do Alto Sorocaba que carecem de uma proteção ambiental, porque essa região ela carece bastante de serviços de saneamento ambiental também, e além do avanço das áreas antropizadas sobre a região da represa e também sobre os corpos hídricos. Um outro produto estipulado seria a criação de um repertório de mapas, um repositório de mapas que fosse disponibilizado de forma gratuita para quem quisesse informações dos mapas da região pudesse estar realizando o download. Esse projeto já teve 2 trabalhos derivados que foram apresentados em congressos. O primeiro deles foi no Congresso Latino-Americano de Hidráulica, que nós falamos sobre como a cobertura vegetal e o avanço da área urbanizada, ela interferiu na qualidade da água do rio Sorocamirim, na bacia hidrográfica do Alto Sorocaba também. E um outro trabalho que foi enviado, está aguardando o resultado da aprovação, é sobre a estimativa da concentração de clorofila alfa no reservatório de Tupararanga, através de imagens do satélite Sentinel-2. Esse trabalho, nós pesquisamos e criamos um algoritmo empírico que visa determinar qual a concentração da clorofila A nos reservatórios, para que não haja necessidade de coleta em relação das análises químicas. Frente a tudo isso, né, concluímos que esse trabalho ele pretende contribuir principalmente na geração de informações que possam auxiliar no desenvolvimento das metas do ODS 6, que é o ODS principal do trabalho, que é água e saneamento, pois ele busca soluções e medidas que possam garantir a disponibilidade da água e também da sua qualidade, além de promover a conservação e o uso sustentável dos recursos hídricos na bacia do Alto Sorocaba. Como agradecimento, eu quero agradecer a CAPES, a Ana e também ao Prof. Água pelo apoio técnico ofertado até o momento. Obrigado. Muito bom, Alisson. Professora Pode Lisete? compartilhar já? Parou. Maravilha. Como é que a gente faz? Você quer começar? Quer que eu comece? Eu posso começar. Tá. Quando a gente inverte, no próximo começa, a gente vai. Fica à vontade, então. Pela sua apresentação. Peço desculpa de antemão, porque a minha conexão não está muito boa. Vocês me escutam bem? Sim, estamos escutando. De vez em quando dá uma cortada, mas estamos escutando. Tá. Bom, o Alisson, eu gostei muito do seu trabalho, tanto do trabalho didático, né, a sua apresentação em si. Eu gostei. Bom, eu vejo.
aderência ao programa, né? Tem uma relação direta com o mestrado profissional, é bastante interessante. A organização você tirou. E daí eu queria saber um pouco mais sobre os seus dados, né? A sua coleta de dados. Porque grande parte do seu trabalho é a partir do tratamento das imagens, né? Que você já fez os mapas até agora e tal, que você já construiu, né? Mapa geológico, pseudométrico e tal. E aí eu fiquei um pouco de dúvida sobre esses seus os dados, as informações de qualidade de água, tá? Também porque são dados secundários, né? Isso. Não são dados diretamente seus, né? Que você está. E aí eu queria saber como a que pé está esses dados e assim, porque tem uma diferença temporal aí, né? De que data que eles são, de que ano que são esses dados, que dados são esses, e se essa diferença temporal aí dos dados que você está coletando agora, desses dados de qualidade de água, se isso pode influenciar alguma coisa nos teus resultados, né? Fala um pouquinho para mim sobre essa parte, como é que está. Inicialmente, a ideia seria utilizar a carga orgânica per capita, que seria através dos dados do IBGE. Porém, tem essa defasagem. E a própria pandemia, ela interferiu muito na coleta de dados do IBGE. Então, frente a isso, nós temos duas saídas. Ou utilizar os dados da FETESB, que ela faz o monitoramento, eu levantei 7 pontos de monitoramento na bacia do Alto Sorocaba, então é um número de pontos até que abrangente, ele cobre os principais rios e também 3 pontos do reservatório, e também temos eu tenho acesso também aos dados da Sabesp, de qualidade do monitoramento da água. Então, se não for possível fazer essa modelagem com os dados do IBGE, vamos utilizar essas informações. Vamos utilizar os principais dados, por exemplo, de nitrogênio, carga de nitrogênio, E. coli, coliformes totais nos rios, para estar podendo modelar ele no LT. Porque o LT ele faz com que ocorra essa modelagem de poluição difusa nas áreas de bacia. E aí, em relação ao risco de contaminação das águas subterrâneas, eu acredito que vai ser um pouquinho mais fácil, porque não é em si o nível de contaminação do aquífero, e sim qual o risco dele de ser contaminado, né? Então, os dados do Serviço Geológico Brasileiro tem-se vários postos de monitoramento na bacia. Então, essa parte não é tão difícil. A parte, a maior dificuldade vão ser se esses pontos eles estão atualizados, né? Eles estão em uso também. Porque na disciplina de hidrogeologia, tivemos que procurar vários pontos para estar fazendo a modelagem de recarga do aquífero, e não tinha. Os postos eles estavam desativados, ou as informações eram todas informações deficitárias. Então, se não conseguimos utilizar esses dados, aí vamos ter que fazer o ajuste na metodologia para estar incluindo a qualidade da água no mapa de fragilidade. Porque até então não tem-se muitos trabalhos que incluam a qualidade da água na fragilidade. São mais as características de relevo, né? E também como o nível de proteção das áreas vegetadas se encontra. Então, essa adaptação que será realizada para adequar ao conteúdo do programa, né? Que seriam os recursos hídricos. Então, temos esses dados iniciais do IBGE, que acredito eu que não são atualizados. E do outro lado temos a CETESB, né, com Infoáguas, e também a Sabesp, que tem os pontos de monitoramento, que são áreas de captação da companhia, que é para abastecimento público. Não, entendi. Porque eu fiquei, no seu resumo, né, não tinha ainda os seus resultados, né, o que você já tinha obtido, eu fiquei na dúvida, será que ele ainda vai, a que pé anda esse cronograma, assim, né, para ver se vai dar tempo de você cumprir dentro do prazo. O professor Rodrigo, ele até chamou minha atenção,
Falou, para de fazer trabalho para congresso e foca na dissertação. Exato, isso. Eu ia te falar um pouco isso a respeito dos teus produtos, né? Porque você tem bastante coisa. Os teus mapas em si já são produtos técnicos, tecnológicos, que você pode facilmente, pode ser o resultado, né? Do produto do teu mestrado, né? Aí você falou. Cortou, né? Cortou, tá pausado, né? Yeah. Alô? Alô? Voltou. Oi. Você falou dos produtos que podem ser usados. Sim, porque os seus mapas em si já seriam ótimos produtos, entende? Então, talvez o relatório técnico necessário, né? Então, ver o que você consegue fazer dentro desse prazo. Obrigado, Elisete. Oi? Oi, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Dá umas cortadas, mas a gente consegue ouvir. Oi. Oi. Pronto. Conseguiram me entender? Não. Sim. Deu para entender, sim. Eu anotei também as coisas. Observações. Diego. Tá, obrigado, Elisete. Bom que já cortou um monte das minhas. Né? Mas, Alisson, bom, eu também gostei bastante do tema, tá? Um tema bem interessante, realmente também aderente aí ao programa, ao eixo, né, a linha de pesquisa que você tá fazendo. Tá um texto bastante claro, bem escrito, e isso é importante, né? Às vezes a gente pega um texto que a gente não consegue entender muito bem, né, o que está sendo colocado, né? E realmente você tem resultados e potenciais resultados, né? E os teus resultados de publicação já mostram que o teu estudo tem um potencial bem interessante para o programa. Então, parabéns aí pelo tema, pela continuidade. Espero que dê tempo de finalizar, né? Dentro do prazo. Tive a mesma dúvida, né? O que é que você já fez e o que é que você não fez, mas na tua apresentação já deu para ter uma ideia e agora você comentou. Gostei bastante da apresentação, que mudou, aí deu uma ideia maior das dúvidas que eu estava tendo, né? Bom, eu acho que o teu trabalho está bem alinhado, você tem uma metodologia que está muito bem clara ali, né? Você consegue utilizar ferramentas e dados bem atuais, né? Por exemplo, o próprio modelo de estado da elevação, não, o melhor que tem hoje. Eu só não sei se você realmente escolheu ele por ele não ter consideração da altura de vegetação, então ele realmente pega somente o solo, senão você pode pegar o COPDAY, né, que é o anterior. O teu dado de chuva, que você comentou ali, você vai pegar postos, mas você falou do GPM. Né? Isso, GPM. Eu não sei se o GPM é porque você não tem estação de chuva ali perto. É uma estação só e ela não tem a abrangência da área da bacia, né? Eu já trabalhei com os dados GPM, eu fiz um trabalho que nós apresentamos e deu 96% de similaridade com os postos pluviométricos que a Sabesp tem nos reservatórios, né? É bem interessante essa similaridade. Então, o GPM ele é bem interessante. Eu só não sei como é que está a resolução dele para a tua bacia. Talvez você vai ter alguns poucos pixels ali dele, né? 10 quilômetros, né? São 10 quilômetros de a bacia tem menos de 1.000 quilômetros quadrados. Não, ela tem... 900 e pouco? Isso, 900 e pouco. Isso. Menos de 1.000 quilômetros quadrados. Bom, deve ter alguns pixels ali. Acho que ajuda melhor do que não ter nada, né? Acho que são 11 pontos, acredito eu, não lembro agora. Então, eu comecei a utilizar o Google Earth Engine, né? Até então, eu não conhecia muito a ferramenta. Estou aprendendo agora na raça, né? Na raça, por exemplo, os vídeos no YouTube, né? Que ajuda muito com os hubs, né? Pois era isso que eu ia perguntar a você, porque você está mexendo com diversas ferramentas, né? Você já conhece um pouco ela, já mexeu, você não vai começar do zero agora. Do zero, não. Mas, por exemplo, o Google Earth, né? Eu não conheço muito bem. O próprio Snap também, que é da ESA, né? Da Copérnicos também.
como eu já tenho uma base de geoprocessamento, não fica tão difícil, né? É mais você habituar com a interface do programa. Uhum. Tá ótimo. Eu sou especialista em geoprocessamento também, né? Então, eu já tinha feito Facilita, a né? especialização. Foi uma disciplina que eu fiz na especialização de recursos hídricos pelo Instituto Federal do Ceará. Eu gostei tanto da disciplina que eu peguei, fui atrás e fiz a especialização em geoprocessamento para elaboração de mapas. Que bom, é uma área boa. Eu gosto bastante também dessa área. Eu gosto bastante também. Processamento, sensoramento remoto. E bom, uma coisa que eu fiquei, talvez, lógico, para a tua versão final você vai aprimorar, que é a questão do ODS 6, né? Ficou muito enxuto ali, né? Eu fiquei sem entender. Na tua conclusão agora, da tua apresentação, ficou muito mais claro, né? A tua contribuição para o ODS, aqui no texto não estava. Então, eu gostei bastante disso, mas eu acho que vale a pena você destacar, até porque na tua conclusão você coloca como se fosse um dos principais resultados, mas isso não apareceu como um resultado teu dentro da tua introdução, por exemplo, dentro da tua metodologia. Eu acho que você pode explorar um pouco mais isso na hora de escrever o teu trabalho. Eu até achei que 4 páginas do resumo eram pontas. Eles ficaram com 8, eu comecei a cortar. É difícil simplificar, né? Mas ficou legal, deu para entender bastante ali a ideia geral, pelo menos, do teu trabalho. E, por fim, essa questão do campo, eu não entendi, porque eu não vi no teu trabalho campo. Visita campo, e aqui eu vi que até no teu cronograma tem campo, e eu não sei o que é que você vai medir em campo, nem se você precisa realmente fazer fazer o levantamento de campo com esses dados todos secundários que você já tem. Também, isso. É mais para confrontar a parte na hora que eu vou fazer a matriz de confusão do uso e ocupação da terra, né? Eu ainda não fiz o índice capa, então é para confirmar se está adequado ou não. Eu tenho as imagens da Planet, né? Mas eu gostaria de estar indo em campo também para fazer o levantamento fotográfico, para estar enriquecendo ainda mais o trabalho, né? Mas isso é apenas para uso do solo? Da terra. Mas mais para uso do solo também. Você não vai fazer medida de qualidade de água, essas coisas, não? Não, porque se fosse fazer esse trabalho, ele teria que ser feito no decorrer do ano, né? Eu até questionei o Rodrigo a respeito. Pegar o ano hidrológico. Isso, a gente não vai ter perna para isso. Se fosse um mestrado acadêmico, a gente conseguiria estar fazendo, né? Mas eu teria que, por exemplo, fazer, igual você disse, né? Coletas no tempo da chuva, coleta no tempo de seca, para ver qual que é a variação sazonal da qualidade da água, né? Sim. Porque isso é um ponto interessante do teu trabalho, que é a inclusão do item de qualidade da água para montar os teus mapas de fragilidade. Eu acho que isso também é um ponto para se destacar, né? Ali, inclusive, como um objetivo específico, como incluir isso como um elemento de fragilidade. Tá? Talvez isso possa te ajudar lá na frente. Mas, demais, parabéns pelo tema, parabéns pela escrita aí do trabalho, realmente acho que vai ter uma importância grande aí, realmente vai facilitar bastante identificar essas áreas aí prioritárias, ajudar na gestão, tá? E eu acho que agora é sentar, né, e focar para terminar. E focar. Tá? Parabéns. Muito obrigado, Elmo. Muito obrigado. Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso. Estou de acordo. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que o próximo é Davi ou David? É David. Meu irmão é Davi, do mesmo jeito, só que é David, só que a gente chama Davi. Eu respondo pelos Fico na dois. dúvida aí. Se me chamarem David, Davi. Pode começar aí, David. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo David. Eu sou... Ô, David, só não está no modo de apresentação. A gente está vendo só o PowerPoint. Vou colocar a tela, então, peraí. Tá. Elisete, fica à vontade e tal, sair tomando a frente, chamando o povo e guiando, mas qualquer coisa que precisar. Muito para frente, né? Agora sim, né? Isso. Agora foi. Então, boa tarde novamente. Eu me chamo David Lucas Eglon Marconi, sou formado em licenciatura em Química, PR, Campus Campo Mourão. Os meus professores e orientadores são o Adriano Lopes Romeiro e a professora doutora Rafaele Bosanini Romero.
E o nosso trabalho é ações antrópicas sobre o Rio Mourão, possibilidades para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental. Nós entramos daí no regularização e governança de recursos hídricos, planejamento e gestão de recursos hídricos, ali a nossa linha de pesquisa. Então a gente já sabe que a água é um bem natural e que tem que ser utilizada e preservada. Só que isso, quando vai para a escola, se trabalha de uma forma um pouco diferente e às vezes fica uma coisa muito superficial quando a gente fala isso para os alunos. Então, por isso que a gente viu essa brecha e decidiu fazer esse trabalho nessa área. Como eu disse, eu sou professor, né? Estou em sala de aula. Então, a gente quis estudar o nosso rio Mourão, aqui, que é o rio da cidade, que ele corta a cidade. Por que esse rio? A cidade, esse rio é responsável de abastecimento da água, 70% da água. Então, todo mundo toma água desse rio, e esse rio corta também por dentro da cidade, passa também por alguns parques industriais ali, e a gente quis entender em que cada parte onde ele passa, o que ele ocorre, como ocorre, o que as ações humanas estão ocasionando, e também não só dentro da cidade, mas também fora, porque a nossa cidade é uma cidade agrícola, então ela tem muitas ações do pessoal da agricultura, como veneno, descarte incorreto, coisas do tipo, e a gente foi estudando ponto a ponto sobre o rio. Dentro da educação, a gente segue os parâmetros da taxonomia de Bloom, quando a gente vai montar um planejamento de uma aula ou falar sobre planejar uma aula ou uma sequência didática. Dentro da educação ambiental, eu descobri que existe a taxonomia de Bloom voltada para isso, e ela é uma série de parâmetros que nos facilitam, então, para saber onde a gente deve sair e onde eu quero chegar. E são competências que você deve desenvolver para o aluno pensando nos cognitivos dele. Então, são processos educativos somatórios. Então, o primeiro processo é sensibilização ambiental, é quando eu chego para o aluno e eu mostro um problema de uma forma que eu mostro com imagens, tentando chamar a atenção. Aí, a partir disso, eu passo para a segunda etapa, que seria a compreensão ambiental, a responsabilidade ambiental, a competência ambiental e, por último, chegar à cidadania ambiental. Claro que, para a cidadania ambiental, a gente tem que pensar que isso não é coisa de 6 meses ou um ano que eu vou estar planejando uma educação ambiental para ele formar um cidadão ambiental consciente, né? Não é assim. Teria que ser uma educação pensada também para quando a gente planeja a educação na escola, né? Porque quando se fala em educação ambiental, a gente pensa o quê? Dia da água, dia da árvore, são os únicos dias que se entra a educação ambiental dentro da escola. Então, eu vi essa brecha e essa falha no nosso sistema educacional, que é uma coisa que a gente vive todos os dias, passa por esses rios, mas não para e entende qual a importância daquilo. Eu sou químico, né, mas também sou professor de química, então eu quis conciliar no nosso trabalho o estudo de campo, porque eu quis ir conhecer esses locais, porque como eu disse, eu também não tinha essa visão, né, o mestrado me trouxe, então eu fui para conhecer esses locais, aprender, para mim ter poder de fala e entender e ficar falando com firmeza do que eu aprendi. O laboratório também utilizamos nosso projeto, e daí a sala de aula, que seria o nosso produto. Então, o objetivo é desenvolver um material didático, objetivando a cidadania ambiental dos estudantes da educação básica, sobre os recursos hídricos da região da Concã. A região Concã, eu moro na cidade de Campo Mourão, e ela é uma cidade maior do que as que estão em volta. Então, ela é um polo, por isso se chama Concã. Então, acho que são 23 municípios, que são municípios pequenos, assim, e tudo funciona aqui. E interliga, então o rio que passa aqui passa em outros municípios. Por isso que não seria só para minha cidade, sim um pouco maior esse material didático. Então, materiais e métodos. Então, o primeiro passo foi a gente selecionar o rio, então isso foi muito fácil, porque eu já peguei o rio que tem um volume de água bom e que abastece a água da cidade. Então, todo mundo bebe aquela água do rio. Outro ponto é que ele corta a cidade, então eu selecionei os pontos. Para selecionar os pontos, a gente andei em volta do rio e selecionei pontos que me ajudariam facilitariam a coleta, também não seria uma coisa impossível de coletar, e que também fosse. Então a gente selecionou 8 pontos, esses 8 pontos, um deles foi a nascente, que ela não fica na cidade de Campo Mourão, ela fica num distrito de uma vilinha aqui próxima, meia hora, e que lá eles utilizam essa água para beber também, porque eles já tiveram uma seca tremenda lá, mas eles usam poço artesiano, mas no final de semana falta água. Então eles fizeram uma cisterna gigante nessa mina
e essa mina coleta essa água, quando transborda, vai para o rio. É bem bacana esse planejamento que eles tiveram. Lá eles têm toda uma ideia de estrutura, porque eles já tiveram um problema com falta d'água. E os outros são dentro do rio até que chegue, quando passa, o rio já está passando a cidade, que era o último ponto, para mim entender como o rio vai mudando e as ações humanas vão alterando a qualidade dessa água. Então, a coleta da água que a gente fez foi semanalmente, foi num frasco de água apropriado, a gente utilizou manuais da ANA para fazer essa coleta. Então, se coletava 200 ml de água num frasco âmbar, transportou numa embalagem. Aí tem toda a limpeza, né? Como a gente trabalhou com a microbiologia e a parte físico-química nas análises, a gente teve que ter parâmetros de como, se for para micro, então a gente tem que preparar esses materiais aqui, a limpeza, vai ter que ser autoclavado, embalado corretamente, qual é a forma correta de abrir. Todos esses procedimentos a gente teve que aprender para utilizar. E também a parte da físico-química, quais parâmetros a gente vai utilizar. Vai ser a parte físico-química, então que a gente vai ver pH, turbidímetro, turbidez, ODO, oxigênio, esse tipo de parâmetros nessa água. Quanto tempo também a gente vai coletar, então a gente decidiu fazer um procedimento ali de aproximadamente 6 meses, que a gente coletou já, né? Que foi o ano passado, e eu utilizava toda segunda-feira, então eu ia para o rio toda segunda, coletava e fazia laboratorialmente os físico-químicos. A parte da microbiologia, como ela demanda 2 semanas de trabalho, 1 semana antes para a gente preparar todo o material, e a próxima semana seria da análise, leitura e tal, porque a gente utilizou multitubos. Então tinha que preparar todos os tubos com meio de cultura 1 semana antes, testar se eles estavam certos, para daí fazer análise. Então, no primeiro dia a gente fazia toda a parte físico-química nos equipamentos, fazia parte de micros. No segundo dia a gente ia analisar os multitubos, se eles positivaram, então eles continuavam os próximos, porque daí a gente detectou nossos exames, somente eu dou os resultados, mas dos 8 pontos, então era muito pontos. Normalmente quando a gente vê os outros trabalhos que eu utilizei, eles faziam em 2, 3 pontos. Para o transporte também a gente utilizou correto, que era uma embalagem com gelo, para que essa água não sofresse nenhuma temperatura elevada e também não ficasse congelada. E os métodos físico-químicos a gente avaliou, como eu já disse, turbidez, pH, DBO, condutividade, salinidade e temperatura. Para os resultados, então, acho que eu peguei o outro resultado. Acho que eu peguei outra coisa. Eu vou trocar, gente, rapidinho, desculpa. Agora sim. Perdão, gente, eu abri o errado. Na hora que eu tava... Tô vendo que tava diferente do que eu tinha testado. Então, biologia. A gente fez todos aqueles parâmetros dos multitubos para ter o teste presuntivo e o teste confirmativo. Aí, o resultado de discussões. Então, para a parte físico-química, os primeiros parâmetros, que era a mina d'água ela era excelente. A microbiologia deu totalmente negativa, os resultados não teve coliformes termotolerantes, nem coliformes totais, nem Escherichia coli. O pH da água, além dela ser uma água sem turbidez, uma água limpa, sem odor, sem nada, então ela mostrou que não teve interferência, mas é porque, como eu disse, lá eles já fizeram um recuperamento sobre essa mina d'água, então mostrou que a importância desse cuidado que eles tiveram com essa mina d'água. Já nos outros pontos, a gente via que dava muita interferência, e o dia que chovia, dava muito mais interferência. Então, a turbidez, em alguns pontos, que dependendo do dia, ela ia a 53. A condutividade, a gente teve pontos que elevava-se para acima de muito mais do que o esperado e do que o normal.
Então, a gente mostrou que em alguns pontos específicos do nosso mapa, sim, a gente tem muita interferência. E daí, nosso próximo trabalho, agora que a gente está fazendo, é entender que por que alguns pontos específicos está tendo uma interferência tão grande. Também a gente viu a parte de analisar o que estava tendo no rio, porque assim, sacolas, pets, essas coisas, vinham com a enxurrada. Então, quando chovia, visivelmente que você tinha uma quantidade gigantesca desse material sobre o rio. Só que tem muitas coisas como pneu, cama, coisas uma dimensão muito maior, que não vai ser uma enxurrada que vai trazer. Então, a população jogava, também é numa área específica, que é uma área fragilizada, sem as pessoas compreenderem qual é a real importância de estar fazendo aquilo com o rio. Então, o nosso cronograma, a gente já terminou a parte de cão, finalizamos no ano passado, que a gente fez. Então, agora a gente está escrevendo, produzindo esse material, e a qualificação a gente quer que seja agora em agosto ali. E a defesa mesmo em novembro ou dezembro, meu orientador espera. Eu coloquei material didático, por quê? Porque, na verdade, até agora ele está numa sequência didática, o meu material, porém eu não quero que ele fique só numa sequência didática. Eu quero que ele se transforme num livro. Primeiro porque um livro, para mim, publicar é muito melhor, conta mais pontos, e porque o livro vai ter mais alcance, vai ser mais fácil da gente conseguir levar para as escolas e que os professores consigam trabalhar. Nesse material didático, a gente já colocou vários experimentos também, mas não só a parte experimental, também muita teoria, para que eles compreendam. Então, toda a aula é pensada a que nível cognitivo eu quero que esse aluno seja alcançado, se ele vai ser só sensibilizado, se ele vai ter compreensão ambiental, se ele vai ter responsabilidade ambiental. Claro que com a tese eu não vou conseguir chegar numa cidadania ambiental no meu livro, porque, como eu disse, isso seriam anos, seria de um sistema completo, todo certinho. Mas a gente está montando muitas aulas práticas com coisas de fácil acesso. Então não vai utilizar o material, não vai utilizar meio de cultura porque a escola não tem acesso. O que vai fazer? Vamos usar uma gelatina. Tem o mesmo crescimento? Então mostrar que a água do rio ela não é uma água pura e também não deve ser uma água igual a da água da torneira, que tem cloro, todo o procedimento. Então a gente conclui que foi muito importante fazer a pesquisa de campo para a gente compreender e entender o rio, para ter propriedade de fala e ver também a fragilidade de alguns pontos onde a gente vai conseguir trabalhar. Eu gostaria de aplicar esse livro, não sei se a gente não vai ter tempo, infelizmente, né? Mas futuramente, quem sabe para próximas publicações ou para o doutorado, e para essas regiões que eu senti essa fragilidade das pessoas, aqui a gente tem centro de convivência, né? E alguns pontos são do lado do rio. E trabalhar com essas crianças para que elas entendam que vai ser a comunidade, né, de maneira geral, a importância daquele rio e o que pode ocasionar a eles aquilo. E também ver que os resultados físico-químicos ali nos influenciam em algumas coisas e entender para discutir coisas. Exemplo, aqui a gente tem um ponto do rio que do lado é uma indústria têxtil. Tem muitos momentos que eu já vi a água, uma turbidez que se pergunta por que ela está tão turva nesse ponto e acima no outro ponto não estava. E isso a gente traz no nosso material para a gente discutir, conseguir trabalhar com os alunos de uma forma que seja que tenha conteúdo, não só naquela coisa superficial que, quem que é o verdadeiro vilão? A gente não pode escovar o dente na sala de aula, quando vai escovar o dente tem que fechar a torneira. Tá, mas é só isso? Não, tem que entender quem gasta a água no mundo, que seriam coisas muito maiores, as indústrias, o agronegócio, por que a tua água, os peixes estão morrendo naquela região ali, o que acontece, sabe, está com cheiro ruim, explicar não só uma coisa micro, mas sim geral para eles, de uma forma que eles compreendam, convivência também. Quero agradecer à CAPES, quero agradecer ao Prof. Águas, à Agência Nacional de Águas e ao evento. Seja isso, pessoal. Muito bom, David. Eu peço desculpa ali, eu peguei o PowerPoint e era o PDF que eu tinha que Não, mas ficou certinho, foi dentro do tempo. Diogo, você quer começar? Posso começar. Tá?
David, eu gostei também do teu tema, tá? Sempre que é um tema que tem uma associação direta com a sociedade, com a comunidade, ele tem um impacto maior do que um tema que fica indiretamente envolvido com isso. Então, acho que isso é fundamental, ainda bem dentro da linha do programa, do Prof. Água, né? Aproximar cada vez mais a sociedade das ações que o programa faz. Então, dito isso, você tem um trabalho muito bem bacana. O teu texto está bom, ele tem um embasamento bem interessante, né? Com justificativa, com aderência também, está bem escrito, está fácil de entender. E o interessante é que você já tem, pelo que eu entendi daqui, já tem uma série de atividades que já foram feitas, né? Atividades importantes aí no caminho do teu trabalho na parte metodológica, que isso ajuda a você cumprir o teu prazo aí, que pelo que eu vi você colocou novembro, né? Não sei se não ficou um pouco apertado, mas depende exatamente dessa do grau que você tem aí de informação, né? De coleta. Bom, eu acho que são 4 páginas, fica muito pouco, né? Para a gente colocar bastante informação, mas eu acho que uma coisa que eu acredito que você vai colocar, e que eu achei que você poderia ter colocado na tua apresentação, são os pontos onde você fez as medições. A gente vê a distribuição espacial daquilo, né? Eu fiquei com aquilo aqui, senão ele vai colocar na apresentação. E aí faltou. Eu acho que você ficou narrando ali para a gente, mas a gente não conhece nada bacia, fica difícil ver. Então, acho que é importante ter sempre essa informação, né? Bom, você fez uma avaliação com 10 parâmetros, né? E desses parâmetros, para a tua avaliação de impacto, você atribuiu pontuação de 0 a 4 para eles, né? Todos esses parâmetros, pelo que eu vi ali, são parâmetros que provavelmente você obteve em campo, ou vai obter em campo, com características mesmo do curso d'água, da área onde está inserido, e não da qualidade da água especificamente, né? Você já fez isso aqui ou você ainda vai fazer? Para nascente eu já fiz. A gente já finalizou o trabalho. É que quando eu entrei no mestrado, o meu orientador, eu tô com ele há 6 anos já. Meu pai, eu saí da graduação, já entrei no mestrado, então eu já estava trabalhando sobre isso, eu já comecei o projeto, então foi uma linha de pesquisa. Então eu já estava trabalhando no ano passado, enquanto eu estava tendo as disciplinas. Por isso que eu tenho um grande resultado. Não é tão comum, né? Eu acompanhei o pessoal. Então, a partir do campo, eu finalizei. Tá, então toda essa parte você já tem também. Eu não coloquei no resumo porque é 4 páginas. Isso. Então, resultados, muita coisa. Eu cortei fotos, essas coisas. Não, é só para saber, até para poder mensurar o teu tempo aí do teu cronograma que você colocou ali, tá? Mas é bom saber que já tá feita. Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida, você fez uma coleta, né, de qualidade de água, não é, com alguns parâmetros, no período de maio a outubro do ano passado, né? O quanto que é representativo esse período de maio a outubro para o que você propõe fazer? Quando eu comecei a pesquisa, como eu falei, eu sou químico, né, então eu não tinha noção dessa parte tão ambiental como eu tive com as disciplinas do mestrado. Então, depois eu entendi que tem que passar pelos períodos de seca e tal. Isso, claro. Só que o que a gente se propôs para pesquisa era eu entender sobre o rio, porque eu estava falando sobre ele. Então, um exemplo bem bobo assim é que quando eu entrei no mestrado mesmo, eu nem sabia o nome do rio, não tinha essa noção tão ambiental. Então, foi mais para ter local de fala e ver que aqueles resultados e também formar para mim ter experiências assim, ó, o que eu posso trazer dessas partes laboratoriais com experimentos simples que eu posso trabalhar na escola, para que traga compreensão para os alunos. Porque senão fica uma coisa só de falar. Então foi mais nesse sentido que a gente fez essa pesquisa. Tá, não é necessariamente que você vai usar esses parâmetros para uma análise não. De período seco, período chuvoso, é mais para você ter essa ideia geral ali de como está. Nem é meu local de fala. Eu, como químico, professor de química, eu nem tenho, não usaria esse resultado. Falar assim, ó, o Rio Mourão está atrofiado, sabe? É isso. Tá. Porque eu achei interessante os resultados ali, né? Quando você fala do pH na nascente e tal, e você mostra algumas características que são bem interessantes. Embora pode não ser características que
que represente, de fato, o que ocorre na bacia ao longo dos anos, em uma média temporal, justamente por causa disso. Então, talvez seja uma ressalva que possa ser colocada ali no teu estudo, né, que foi só uma análise mais pontual. Bom, interessante, você vai ter esse teu material didático, né? Eu entendi melhor aqui na tua apresentação e você falando o que seria o material didático, porque aqui você diz, material didático, mas eu fiquei, o que entra no material didático? O que é que você quer? Porque perguntando do teu trabalho, o que é que vai entrar no teu material didático? O que é que você quer mostrar para isso, né? Então, acho que senti um pouco dessa falta e dos teus resultados esperados, porque você colocou ali só resultados de discussão, mas faltou o resultado esperado, né? Embora você já tenha dito ali na frente, mas é sempre bom ter essa informação. E, bom, e com relação ao teu produto, você tem duas opções, né? Pode ser um livro, pode ser uma cartilha. Quer dizer, cartilha, o termo cartilha, depois eu aprendi que o termo de cartilha é uma doutrina, né? Um negócio que você tem que seguir. Então, mas é um termo semelhante a esse de cartilha aí, que ajude, né, um livro mais didático ali, pequeno, para poder facilitar nas escolas. Mas, parabéns, eu gostei da tua apresentação, tua didática de apresentação foi muito boa também, né? Isso mostra o domínio que você está tendo e que você sabe exatamente onde quer chegar, né? Isso é sempre muito bom, porque senão você fica perdido, ainda mais nesse teu cronograma corrido aí, né? Bom, Obrigado. nada. Elisete? Aqui. Bom, David, parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Concordo com o Diogo nos pontos que ele colocou, né, sobre a relação da tua coleta de dados com o teu resultado, né, em si, né, como que eu fiquei também com um pouco de dúvida, assim, porque os assuntos, no resumo, a começar pelo título, eles são muito misturados, né, porque tem qualidade de água, tem ação antrópica e tem educação, né, educação ambiental, e que é a tua área, né, é essa tua área de atuação, e na verdade é a área de interesse da tua pesquisa, né. Você está desenvolvendo essa pesquisa para ter como produto algo que seja aplicado no ensino, né? Na educação básica, é o que me parece, né? Então, o teu estudo, na verdade, é esse, né? É com esse propósito, né? Então, aí, durante o resumo, e um pouco na sua apresentação, aqui na sua apresentação ficou mais claro, mas no resumo isso ficou muito confuso. O que era o quê, sabe? O que você estava fazendo. E eu até penso que, de repente, o teu título não reflete muito o que é, de fato, seu trabalho, sabe? Porque o teu objetivo, de fato, e aqui na apresentação eu entendi, é produzir esse material didático, né, para ser aplicado nas escolas, com base dentro da tua área, que é com experimentos sobre água, né, sobre a qualidade da água, da região, da tua região, né, da onde os alunos, os estudantes, professores estão atuando e agindo ali, dessa área em torno, e ver quais são as ações antrópicas e tal. Então, de repente, pensar um pouco em rever, né, o teu título, para que ele reflita melhor qual é o objeto da tua pesquisa, tá? Mas vendo a sua apresentação, eu entendi um pouco melhor e eu achei fantástico, né, o teu trabalho, assim, a tua proposta, né, do livro, do material didático, e eu acho que é por aí mesmo, e esse, de fato, é o teu trabalho, né, o teu objetivo. Vendo aqui toda a análise que você está fazendo, né, a parte laboratorial, apesar de ser um intervalo que não compreende, né, o ciclo hidrológico, né, completo, mas é bem robusto, né, porque 8 pontos semanalmente a coleta, então você vai ter bastante dado para analisar, né, David? Bastante amostra. Você tem uma noção de quantas amostras? Porque é bastante coisa, né? Se eu não me engano, acho que foram... Eu fiz mais coisas. Lá, né, eu fui dividido ali com outros alunos de IT, né, então tinham parte de germinação de sementes sobre foi uma coisa que eu não coloquei aí, que eu também fiz.
porém no laboratório. Mas eu imagino mesmo. Como trabalho no maior área, tem o máximo possível de informações. Sim. E fazer experimentos, por isso que foi... Então, assim, eu tenho muito resultado. A gente trabalhou bastante coisa deles, tem algumas coisas que a gente decidiu não trabalhar porque não deu certo, ou não se deu tão proveitoso. Você vai poder filtrar, né? O que de fato vai usar. É tudo aquilo, né? Gente fino. Mas eu não tenho memória por muita coisa. E aí, uma questão, para terminar aqui, que já está dando tempo, que eu fiquei um pouco com dúvida, você coletou dado também de impactos, né? De impacto ambiental, né? Tanto lá na nascente, quanto aquele lá, seguindo o protocolo do Calixto, né? Colaboradores, que é dados visuais, né? Que macroscópio, você vai lá e coleta isso, é tipo um checklist, né? E esses dados você coletou a cada amostragem ou você coletou uma vez no início, no final? Foi uma no início, uma no final, e depois esse ano novo para ver como é que Tá. Mas assim, tem pontos que não teve interferência. Então, veja se eles foram os três, vai, como ficou, sabe? Entendi. Eu concordo com o Diogo no sentido que para a tua dissertação é interessante você localizar isso, né, no mapa e os dados, até os teus resultados em si, né, colocar em mapas e produzir mapas até para o teu material didático, assim, né, Eu não era para mapa, não é muito meu forte, mas eu já pensei, já tinha uma colaboração. Ok. Olha, muito bem, David, parabéns. Tá? Boa sorte aí na tua análise, tá? Diego. Já... Acho que muito bom, Elisete. Eu esqueci desse detalhe do título. Realmente, o título podia mudar. Né? Eu até tinha feito uma sugestão aqui do título dele, né? Sei lá, uma coisa mais simples, contribuindo com a responsabilidade ambiental de crianças e adolescentes na bacia do Rio Mourão. Isso. Agora, como é que você vai contribuir? Você tem as ações antrópicas contribuindo, você tem... Talvez seja até para o teu livro aí também possa ajudar. Né? Bom, vamos para o próximo, então? Chegou aqui o Franciele. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, pessoal. Me Tudo ouvindo bom? bem? Estamos ouvindo. Pronto, posso começar? Pode começar. Franciele, você tem 15 minutos para apresentar e os professores têm mais 15 para comentar, tá bom? 30 no total. Só apresentar aqui para vocês. Só um minuto. Estão visualizando? Estamos visualizando o modo do apresentador. Só um minutinho. Anterior desses. Consegue visualizar? Só nesse modo do apresentador, que mostra a tela para você, não a da apresentação mesmo. Espera aí. Só um minuto. Deixa eu puxar para outra tela agora, então.
Porque são duas telas aqui, se só virar para a outra aqui. Tudo bem agora? Agora sim. Tá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Franciélio, aluno do mestrado Prof. Água, da UFCG. E o orientador é o Richard Marques da Silva, lá da UFPB. O nosso trabalho é a análise espacial da qualidade da água subterrânea no município de Bom Sucesso. E a nossa linha de pesquisa é ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Então, o Nordeste brasileiro, na região semiárida, ele tem uma distribuição não uniforme dos recursos hídricos, né? Aqui a gente tem que acostumar a conviver com a seca. Diante das baixas precipitações dessa região, nós temos pouco acesso à água de qualidade na superfície. Alguns reservatórios chegam a secar completamente e acaba que a população tem que recorrer a outras fontes de abastecimento de água, né? Então, esse trabalho ele tenta fazer um comparativo, ver a importância da água subterrânea em relação a essa água superficial, que aqui ela é bem escassa. Fazendo uma análise com relação aos parâmetros dessa qualidade da água para abastecimento urbano, consumo animal e irrigação. O objetivo geral é mapear a qualidade da água subterrânea no município de Bom Sucesso, no estado da Paraíba. E o específico é produzir um diagnóstico situacional para o planejamento e gestão desses recursos hídricos municipais. Com base num trabalho como esse, o município ele pode saber aonde perfurar poços e com a tendência de assertividade melhor, né? Já que a nossa região, basicamente a água subterrânea, ela está presente no cristalino rochoso e ainda é muito desconhecido e muito errôneo a perfuração de poços. Para vocês terem uma ideia, em alguns convênios de recursos de perfuração de poços, a FUNASA aqui na região, ela limita a 3 furos no convênio. Se os 3 furos de perfuração de poço derem secos, aquela região já perdeu aquele recurso. Então, é uma coisa bem específica. A área de estudo é o município de Bom Sucesso. O município de Bom Sucesso fica no sertão paraibano, já nas proximidades do Rio Grande do Norte, em Ceará. É um município de pequeno porte, com a população em torno de 7 mil habitantes, e a maior parte da população se concentra na zona rural. Daí é uma importância ainda maior para um estudo como esse. Então, o município ele tinha um convênio com a FUNASA e nós utilizamos esses dados, né, de perfuração de poços e análises físico-químicas para mensurar esse trabalho. Nesse mapa aí é possível ver o mapa geral do município, com algumas comunidades rurais, né? Caiçara 3, Caiçara 1, Santo Antônio, Baixa, São Bento, enfim. Nos materiais e métodos, nós estudamos a vazão, né, que esses poços tubulares deram, o potencial hidrogênio iônico, pH, a alcalinidade total, os cloretos, a dureza total, o sódio estequiométrico e sólidos totais dissolvidos. Como eu falei, esses poços são perfurados no cristalino rochoso e nós sabemos que alguns parâmetros como vazão, eles não têm uma distribuição uniforme, comparado a um poço perfurado, por exemplo, numa bacia sedimentar, né? São fendas nas rochas que não dão uma assertividade com relação à vazão. Já qualidades como sólidos totais dissolvidos, ela é mais uniforme porque na presença, por exemplo, de rochas sedimentares, a água, no decorrer do tempo, ela vai dissolvendo essas rochas e acumulando esses sólidos. Nesses materiais e métodos, nós estudamos
a análise estatística e geoestatística dos dados, né? Primeiramente, está sendo feita uma análise exploratória dos dados. Nessa análise exploratória, nós observamos se os dados se eles seguem uma distribuição normal. Caso tenham dados que não seguem distribuição normal, nós descartamos. E verificamos a dependência espacial desses dados. Então, de forma simplificada, nós temos um poço numa região e um poço em outra região. Temos as coordenadas geográficas desses poços e nós tentamos, com base nas informações de um terceiro parâmetro, como vazão ou como pH, nós tentamos inferir essa informação em uma região ainda desconhecida. O variograma, o semivariograma, ele é uma função, né, onde nessa equação vocês podem observar aí, N é o número de pares de valores medidos, ou seja, essas coordenadas geográficas, e Z são separados por um vetor, né, que vão determinar a distância entre pares. Nesse gráfico da figura 2, essa região em amarelo é toda a região onde nós conseguimos explicar os dados, né? Tendo esse primeiro patamarzinho C0 como efeito pepita, o C como o patamar, e esse A é o alcance, até onde nós conseguimos. Por exemplo, eu tenho várias amostras. Se eu estou distante dessas amostras 10 quilômetros, por exemplo, se o alcance estiver nessa margem de 10 quilômetros, até 10 quilômetros eu consigo expressar a informação com uma certa assertividade. Nessa tabela, nós trazemos um resumo geoestatístico dos modelos. Em geoestatística, nós trabalhamos com vários modelos de semivariograma, esférico, gaussiano, linear, entre outros. De forma que foram feitos testes para determinar qual semivariograma expressa melhor aquela variável. Se você observar, por exemplo, a vazão, né? Ela tem um coeficiente de determinação lá no final, R2² de 0,08 e um alcance de 1.100 metros. E se nós observarmos, por exemplo, a variável dureza total, veja que o coeficiente de determinação dela é 37%, com alcance de 11 quilômetros. Então, eu consigo expressar a dureza total com uma assertividade de 37%. Já esses que estão com asterisco são os que o modelo do semivariograma não atendeu às especificações e ele foi utilizado o inverso do quadrado da distância. A partir desses modelos, com base no software Souffler, nós geramos mapas com inferência estatística, conhecidos como krigagem. Esses mapas, eles determinam, em termos de curvas, a tendência daquela representatividade, daquela amostra, naquela região. Então, na figura 3, nós temos um mapa de vazão, né? De vazão de perfuração dos poços. Se vocês observarem nessa região em azul, ela tem a vazão máxima de 1.600 litros por hora. Podem observar que é pouca coisa, né? Pouca coisa comparado a poços artesianos perfurados em outras bacias sedimentares em outras regiões. Mas é o que tem disponível na região. E a gente observou que tem uma influência da declividade dos terrenos, da declividade da topografia local, que influencia nessa determinação da vazão, né? Em regiões mais acidentadas, a água superficial ela escorre mais rapidamente e a infiltração é menor. Já em regiões mais abaixadas, regiões de baixios, como chamamos aqui, essa água ela infiltra melhor. Claro que poços artesianos no cristalino, pode ser que essa água ela venha de outras localidades, né? É uma variável ainda bastante desconhecida. Já no mapa da figura 4, a gente estima os sólidos totais dissolvidos. Se vocês observaram lá na primeira imagem, para o mapa do município de Bom Sucesso,
Nessa região onde os sólidos totais dissolvidos foi maior, há uma formação geológica, de acordo com a CPRM da Paraíba, uma formação geológica diferente, ou seja, uma formação geológica de um período geológico diferente. Ou seja, passou mais tempo acumulando sólidos totais nessa região. Então, esse aí é os mapas que representam as variáveis. Claro que a gente tem a série de outros mapas que vão representar cada uma delas citadas. O cronograma do nosso trabalho já está sendo conversado com o orientador e, basicamente, a gente está nos ajustes do escopo, engrossar mais o texto, encorpar mais, para formatar no estilo de tese, até a qualificação que será em agosto. Já o nosso produto esperado seria uma cartilha orientativa a essa população, como esse modelinho que eu apresento para vocês, dizendo qual região tem água melhor para consumo animal, ou seja, uma água que seja mais salobra, que não é ideal para consumo humano, uma região que tenha uma água própria para consumo humano, e as regiões que têm água própria para irrigação, maiores tendências de vazão, para fornecer aos munícipes da localidade, principalmente nas comunidades rurais. E a conclusão é que, a partir dessas informações, né, desses dados, é possível definir essas áreas de usos distintos conforme a legislação vigente, né, os parâmetros estabelecidos, os máximos e os mínimos permitidos para aquelas variáveis fisicoquímicas, né? E produzir esse diagnóstico, né? Diagnóstico para que o município ele tenha um poder de tomada de decisão frente à exploração desses recursos naturais, desses recursos de água subterrânea, visto que a parte de água superficial ela é bem rudimentar, né? São pequenos barreiros, pequenos açudes, que infelizmente durante o período de estiagem, que aqui é bem maior do que o período de chuvas, eles secam e a gente inevitavelmente tem que recorrer à água subterrânea. E os agradecimentos à CAPES, ao Profiágua, ao orientador, e fico aberto aqui para a gente discutir, receber as críticas do que pode ser melhorado e dar continuidade ao trabalho. Obrigado, Franciele. Elisete, quer começar? Sim, posso. Tá. Posso. Pois não. Oi, tudo bem, Franciele? Tudo bem. Vou deixar aqui na outra tela para vocês ficarem vendo. Perfeito. Parabéns pela apresentação. Tá? Obrigado. Seus slides foram bastante didáticos. E o que eu tenho a dizer é que a sua apresentação está muito melhor do que o seu resumo. O seu trabalho, eu entendi o seu trabalho muito melhor aqui na sua apresentação, que você traz com mais detalhes, né? A tua metodologia, quais os parâmetros que você utilizou, que não consta no teu resumo. Então, eu fiquei catando lá, mas que parâmetro que ele vai usar, não sei quais são, né? Mas na sua apresentação ficou bem mais claro, né? O que de fato você ia fazer, e você já tem resultados, né, parciais do teu trabalho, então ficou bem mais fácil para a gente entender o teu projeto, tá? Qual é o teu objetivo, né? Então, assim, eu fiquei ainda um pouco com dúvida na tua coleta de dados, no sentido assim, esses dados são secundários, né? Esses dados, eles são... eu falei sobre um convênio. Assim, eu sou engenheiro do município de Bom Sucesso, né?
Sim. Então, lá tinha um convênio para perfuração de 32 poços em regiões bem distintas, né, bem espacializados. Aí esses dados, eles, para o uso dessa água, ele era preciso, por exigência do convênio, que também não é bem comum na região, fazer análise físico-química. Então, tem uma empresa terceirizada, a Tratáguas, a gente tem a autorização dela para divulgar esses dados, e ela fez a análise físico-química, a gente tinha as coordenadas dos poços, que foi feito o levantamento, e são esses dados aí. Só que a gente não conseguiu, por motivos secundários, concluir a obra na sua totalidade. Então, a gente não tem todos os poços, a quantidade de poços foram menores. Então, eu senti falta dessas informações, sabe? Tanto no seu resumo, quanto na sua apresentação. Tipo, você tem modelos, né? O teu objetivo é produzir modelos, né, de como utilizar esses dados que às vezes já estão existentes e que a gente não sabe se é representativo ou não, se pode ser utilizado para fins de políticas públicas, de gestão, o que for. Só que eu preciso saber, assim, quantos poços ele usou para construir o modelo? 12. Agora eu estou sabendo. Isso está, assim, é porque a gente tem pouco espaço para muita coisa, né? Eu imagino. E esse é o segredo das apresentações orais, né? Você conseguir, em 15 minutos aqui, né, dizer tudo que você precisa para a gente entender a pesquisa, né? Isso é um desafio de fato, viu, Franciélio? Isso é para todo mundo. E às vezes até a gente, que já é professor, que já é calejado, às vezes erra nisso também. Mas assim, para entender, né, construir um modelo a partir de quantos poços, isso é uma informação essencial, tá? Para saber o quanto isso pode ser significativo ou não. Aí, agora você deixou claro que esses dados são secundários, né? Então, você tem você tem informação, né, de como que esses dados foram coletados, quando foram coletados, com que periodicidade, foi uma análise, quantas para cada poço? Você tem essas informações? Assim, Deixa eu só abrir ele aqui. Assim, eu não que você precise me dizer agora, mas assim, é uma questão que você tem que ter em mente. Sim. Entendeu? Eu venho conversando com o orientador, de fato, assim, poderia ser bem mais amostras, bem mais espacializadas, mas a gente, como é um mestrado profissional, claro que não se justifica toda limitação, mas o ideal, os próprios professores comentam que o ideal é você trabalhar com o que você já tem, né? Porque isso facilita o seu entendimento, o seu tempo. Aí o que a gente tinha na época era isso, o orientador achou pertinente continuar com essa temática, e foi isso. Mas no escopo do trabalho, ele de fato, ele é explicado quantas são as variáveis, quais são os parâmetros, a data de coleta. Isso é importante, tá? Isso é uma informação muito importante para depois os teus resultados terem alguma confiabilidade, né? Ou para, né, que a gente entenda como que você fez e se é representativo ou não, tá? Eu também sugiro, tá? Talvez pudesse ter ficado mais claro se você tivesse colocado um fluxograma da tua metodologia, sabe? O que foi que você fez, passo a passo, assim, das etapas, né, de coleta, análise, porque talvez para sua qualificação, uma sugestão que você coloque, né, um fluxograma das etapas da sua metodologia, porque sempre facilita a gente sintetizar, né, o que de fato foi feito ou o que vai ser feito, como é que se analisou os dados, tá? É uma dica de sugestão. Mas, Franciele, você já apresentou esse trabalho, né, em outro evento? Já. Apresentei num congresso. Simpósio Paraibano, né? Simpósio Paraibano. Então, assim, você cuida. Eu sei que é uma prática, às vezes, entre os colegas, né?
mas eu encontrei, né, esse resumo e ele é idêntico, é o mesmo trabalho, né? E você só mudou o título, né? Isso. E aqui, esse trabalho, eu imagino, né, que o Prof. Água vai publicar esses anais de resumo, né, vai gerar uma publicação desses trabalhos. E por mais que seja, às vezes, uma prática entre os colegas, isso não é muito recomendado, sabe? Não é muito indicado você fazer esse tipo de coisa, né? Tem o mesmo trabalho, igualzinho, todo o trabalho é idêntico, tá? Só mudou o título. Em eventos diferentes, em publicações diferentes, né? Então, só cuidar com esse tipo de prática, tá? Para não se tornar uma rotina, né? Porque não é muito ético profissionalmente, academicamente, né? Não, tudo Então, bem, tudo bem. Eu acho que cuidar. talvez foi um descuido meu, Eu imagino. no sentido de achar que assim, que a gente, como a gente trabalha naquela correria, às vezes a gente deixa algumas informações passarem despercebidas. Eu achei que esse seminário nacional era no sentido de mostrar como está o trabalho nosso nossa tese, né? Uhum. Essa oportunidade que foi em João Pessoa é o mesmo trabalho, né? Só o título que era um pouco diferente, mas o resumo era o mesmo. Eu sou bem sincero a falar, mas agora que está explicado, né? Se tiver alguma alteração para ser feita, eu também estou à disposição. Sim. Ver que a sua apresentação tá até um pouco tá diferente do seu resumo, né? Que tem tempos diferentes, mas é só para cuidar nisso, tá? Obrigado. Então, boa sorte aí no seu trabalho, tá? Boa qualificação, Diogo. Se tiver alguma Obrigado, Lisete. Bom, Franciele, eu concordo aí com o que a Lisete coloca. Tá? De fato, você tem um tema bem interessante e que também se encaixa, acho que está muito bom, pelo menos os três aqui se encaixaram muito bem nos temas do programa, vão gerar produtos que vão ser, se conseguir gerar esse produto, vão ser muito bem avaliados, muito bem vistos, né? O teu produto, você já tem até uma cara, diagramação inicial dele, né? Então, isso é importante. Eu acho que esse é um dos objetivos aqui, a gente não ficar somente com um papel guardado como uma dissertação ou como um relatório, né? Concordo também que tua apresentação foi, de fato, bem melhor que o teu texto. O teu texto ficou um pouco confuso, senti um pouco de dificuldade de entender, né, uma sequência do que você quer digamos, o que você apresentou de metodologia para o que você de fato quer chegar, e me pareceu que ficou um gap ali no meio, sem entender como é que essas coisas se juntam depois, né? A mesma questão, por exemplo, embora a tua metodologia esteja bem, né, os resultados ali estão bem colocados, a tua apresentação mostra bastante coisa, acho que você tem muita coisa já avançada, né? Os dados, de fato, senti falta desses parâmetros também. Acho que porque no mesmo dilema ali da Lisete, querendo saber que parâmetros, achei bom que você colocou aí na apresentação, porque eu vejo parâmetros, classifiquei ali o que ele está querendo colocar aqui parâmetros, né? Por exemplo, eu nunca imaginei a vazão como sendo um. Né? E interessante que ela entra ali. Eu estava pensando só em qualidade mesmo da água, não necessariamente na vazão da extração. Aí depois eu entendi bem, principalmente na tua apresentação, onde você quer chegar, né? No geral, eu confesso que pode ser uma dificuldade minha, mas eu não entendi muito bem, consegui fechar muito bem a tua metodologia, né? Em termos de até onde você quer chegar. Por exemplo, aqueles teus mapas que você apresenta ali, né? Daqui, como é que eu faço para chegar neles, né? Porque aqui você mostra a parte estatística, né? Você faz uma avaliação daquela quantidade de dados ali, que eu entendi que vão vir da prefeitura, então eu imagino que são dados secundários, né? E nesse ponto é sempre importante você, de fato, qualquer dado, mesmo que você não importa para você, para o teu estudo, por exemplo, a questão espacial, temporal dele, todos os dados têm que vir com um local, né? Quando foram obtidos, com dados, se for série histórica, qual período que você usa, se for média, qual período que você usou para fazer
a média, né? Para aqui, realmente, eu acho que é muito, muito pouco texto para você chegar nisso, né? Mas, de certa forma, assim, é o esforço que a gente tem de enxugar bastante, né? Talvez esse seja também um dos objetivos, é o quanto você consegue concatenar as informações para que aquilo consiga ser apresentado, né? Para que as pessoas consigam te entender. Então, você mostra a estatística, você avalia a dependência espacial, avalia a distribuição, se os dados seguem a distribuição normal, depois um semivariograma, né? E aí você fala em modelo, modelagem. Eu não sei se os modelos que você está falando são esses semivariogrammas. São. Tá. Mas os semivariogramas, pelo que você coloca aqui, só é mente para avaliar se esses dados são próximos, né? Tem semelhança com os dados vizinhos. Isso. Eu fiquei em que isso vai contribuir para você depois fechar o teu estudo, né? Eu entendi os teus problemas, que são de avaliar a qualidade, né, das águas, e aí você diz, olha, aqui está bom, aqui está ruim, aqui eu consigo ter essa capacidade de extração, aqui eu tenho outro, e você fala muito em modelos, né? Aí eu fiquei nessa dúvida, até porque você tem um ponto que você colocou bem na tua apresentação, que você teve que utilizar o inverso da distância para interpolar a informação, interpolar. E eu fiquei, bom, mas interpolar para quê? Em que você vai usar essa interpolação dos teus dados? Pode ter sido eu que não tenho entendido muito bem o conceito, mas eu fiquei com essa dúvida, né, dessa interpolação. E principalmente porque você fala muito dos dados e da necessidade deles atingir uma distribuição, deles seguir uma distribuição normal, né? De certa forma, acho que isso depois no teu trabalho você vai justificar, né? Por que eles têm que seguir uma distribuição normal, não uma outra qualquer, né? Mas você mostra que a maioria dos teus parâmetros não segue essa distribuição normal. E, em função disso, o teu modelo, né, não conseguiu ser bem utilizado, ou seja, não dá resultados muito bons, né? Mas, ao mesmo tempo, teus resultados dependem desses modelos, porque você vai apresentar resultados com esses modelos, né? Então, eu não sei até que ponto, né, de que forma essa não normalidade, digamos assim, dos teus dados pode influenciar nos teus resultados, porque o teu modelo não está conseguindo representar, né? Então, o que isso pode impactar? E se o fato dele não ser normal, né, não poderia ser utilizado de alguma outra forma, utilizando algum outro modelinho ali que não dependesse de uma normalidade, né? Então, eu fiquei nesse dilema aí, de tentar entender, principalmente para saber realmente se o teu produto não vai estar afetado aí por essa não é deficiência, né? Porque isso depende dos dados, né? Não é o teu modelo que é ruim. O modelo não consegue representar aquilo porque os teus dados não seguem essa distribuição. Pela própria configuração do cristalino rochoso, né? A incerteza dos dados. Na academia a gente tenta provar uma hipótese, se é verdadeiro ou se é falso, né? E Sim. no final a gente mostra os resultados, né? E, claro, tiveram pouca dependência espacial fraca, mas alguns ainda conseguiram um certo coeficiente de determinação interessante. No caso dos que não tiveram um modelo do semivariograma interessante, não foi possível chegar, o inverso da quadrada da distância é para fazer uma amplitude geral de todas as amostras, fazer com que a gente entenda no contexto todas as amostras, não só excluir elas porque não teve um modelo do semivariograma interessante, deixar elas lá e mostrar por que foi daquele jeito. É isso que eu não entendi, porque eu vejo o inverso da distância como uma forma de você interpolar informação. Eu não sei se você está interpolando para algum ponto específico, para poder fazer essas análises, né? Vamos pensar na vazão, né? Então, não sei se você interpola isso para fazer, para que você interpola, né? E também você tem a dependência espacial. Por que os dados têm que ter essa dependência espacial? Será que o fato de não ser espacialmente dependente, isso não pode ser favorável para você
no sentido de que o que ocorre, pelo que eu entendi, os dados são de poços, né? Então, se o dado de um poço aqui é independente daquele outro, significa que o que ocorre aqui não vai ser influenciado por aquele outro. Talvez a avaliação tua seja mais facilitada, porque é água subterrânea, você já não está conseguindo ter essa dependência. Né? Então, você mostra que, olha, o que está aqui é independente daqui, isso é assim, ali é daquele jeito. Não sei se isso pode te ajudar, de certa forma. O que tem que ser dependente? Assim, então? Claro, agradeço. Então, tenta ver bem se essa dependência é realmente fundamental, né? Aí já entra um pouco na parte estatística, mas deixar mais claro essa questão do teu modelo, né? Qual é a deficiência? Eu estou pensando aqui, tá? Eu faço uma modelagem diferente. Quando eu vejo modelo aqui, eu já penso em modelo mesmo, e tem os modelos, lógico, modelo estatístico, não deixa de ser modelo, né? São equações para representar alguma coisa. Então, eu fiquei com essa dificuldade, porque mesmo que eu chegar e fazer um modelo hidrológico e ver que o meu modelo não representa bem as vazões do curso d'água, mesmo assim eu vou utilizar aquilo para mostrar um resultado onde eu estou querendo dizer qual é a vazão daquele curso d'água. Então, não estou representando bem. Desculpa interromper, mas já deu tempo, precisa encerrar, tá? Ah, tá. Já tem o próximo, Amanda? Porque eu acho que não está aqui. Eu tô tentando entrar em contato com ele, mas ele não tá atendendo. Se caso ele não entrar, daqui uns minutinhos a gente já encerra. Ah, então tá. Então, enquanto isso, a gente vai discutindo aqui, pode ser? Tudo bem. Tá. Então, é isso, Francisco, tentar, eu acho que vale a pena se esforçar um pouquinho mais para mostrar isso. E com relação ao que a Elisete concluiu ali do teu trabalho, desse seu mesmo, né, a gente entende que, lógico, a gente espera que não seja má fé sua, né? De fato, é como se você, não, eu quero mostrar o andamento do meu trabalho, bom, vou pegar um produto que já está pronto, é isso que eu quero para poder me basear nele. Mas, de fato, isso aqui vai ser publicado também, né? E por mais que seja um produto seu, né? Até o autoplágio hoje está pegando, né? Então, é difícil. O negócio foi eu mesmo que escrevi. Não está publicado, está na minha dissertação. Na hora de passar para um artigo, você tem que mudar um pouco o texto ali para não ficar a mesma coisa. Então, isso é sempre complicado. Tá? Então, tenha sempre esse cuidado. Mas, demais, é isso. Acho que está um trabalho bem interessante. Eu acho que vale a pena você só deixar essas coisas mais claras. Né? Eu acho que quando você for trabalhar isso, tentar entender realmente esse resultado e as limitações que você tem, principalmente nessa questão do teu modelo que não está representando bem o que você quer. Né? E espero que consiga terminar dentro do prazo. Pelo visto, eu acho que você está só agora na fase de análise e de escrita, né? O resto já foi feito. Uhum. Então, parabéns. Tá bom, pessoal, eu agradeço pelos comentários. O objetivo é exatamente esse, submeter e ver o que pode ser melhorado. E você, quando você falou, professor Diogo, você chegou mesmo no ponto, que a gente quer que aquela informação seja verdadeira, quer que a gente ache informação naquele ponto, mas às vezes o modelo, de fato, não está bem favorável ao que nós queremos, né? Então, explicar melhor isso aí. Sim. Agora, só uma pergunta. O teu modelo é especificamente para quê? Assim, quando você fala um modelo, o que ele está te gerando de resultado? Ele assim, a minha formação é da parte de geoestatística, né, de geoprocessamento. Então, lá a gente estudava que há uma tendência, né, de você conseguir, através de informações georreferenciadas na krigagem, você conseguir, através da representatividade, da dependência espacial, coeficiente de determinação, conseguir estimar o que é que aquela variável tem em outros locais desconhecidos. Como, por exemplo, se você pegar uma regionalização, digamos assim. Se você pegar aqueles índices de chuva, a equação de chuva, né, das regiões. Aqui na Paraíba a gente tem um trabalho muito bom do professor Eduardo, que eles usam esse mesmo artifício através de vários pontos amostrais, né, de pluviômetros. Eles conseguem fazer umas curvas. Sim. E nós utilizamos esses dados para projetos de pavimentação, de passagem, de áreas, e vem funcionando. Né?
Tá, agora eu entendi. O que os dados, na verdade, são pontos, é o mesmo que eu pegar dados de precipitação e fazer as isoetas de chuva, né? Ou Isso. fazer um mapa de distribuição espacial da chuva interpolando E aqueles vento, e dados. Aí, às vezes, você usa inversa da distância, usa equilibragem, você tem. Ah, agora sim. Aí, então tô porque ele salvo, primeiro professor. analisou a parte estatística dele para saber se segue. Normal, É, chuva já não ia seguir, né? Mas vazão segue, deveria seguir, né? Só que são vazões, a gente está acostumado com vazão no curso d'água, né? Você está trabalhando com vazão em poço, então pode ser diferente. é. Mas Mas você vê agora que sim, agora eu entendi. Por isso que você eu vê, não entendi aqueles mapas ali, o que, é que você queria. Tá, você perfeito. vê que os sólidos totais dissolvidos, como eles tendem a ser em todo o cristalino, né, pelo percurso da água ao longo do tempo, aí os sólidos totais dissolvidos ele já tem uma representatividade maior, né, que ele vai se Sim. depositando ao longo do tempo. Ah, agora eu entendi, porque você viu a distância, o quanto que ele influencia, porque na hora de interpolar, se o dado estiver muito mais distante que aquilo, você já perde informação no meio do caminho, né? É que é exatamente o que mostra no gráfico do semivariograma, né? Tem uma região É. de alcance e aquela região depois é totalmente aleatória. Tá. Ah, então tá. Eu que não tinha entendido, então. Elisete, acho que Não, tinha entendido, né, Elisete? Eu tava com essa. Só foi isso. Essa distribuição espacial, agora eu entendi. Não, perfeito. É só deixar isso mais claro no texto ali, o que você quer. Uhum. Porque não trabalha muito, talvez seja mais difícil entender. tranquilo. Mas que bom, muito Mas bom. isso Parabéns, foi então, uma aí. discussão muito boa. Obrigado mesmo. Ótimo. PCL você já qualificou? Não, é em agosto. Agosto? É. Ah, Você colocou no teu cronograma a qualificação? Eu vi só a defesa nova. Coloquei aqui, só dizendo que fazia ajustando, registro de né? escopo, Ah, né? em agosto é a tua qualificação. É. Eu entendi você dizer que ia defender em agosto. Não, não, Ah, não. é por isso que eu disse, então já está tudo pronto, né? Mas tem, tá assim, se for aprovadinho, direitinho, tem bastante coisa pronta mesmo. É mais a parte de Ah, escrita, né? entendi. Então tá. Ótimo. Amanda, conseguiu? Ainda não, professor. A gente está tentando ligar, mandou mensagem, nada ainda. É. Tenta aguarda um pouquinho. Diogo, Oi. a sua área de pesquisa, você falou bem parecida a temática aí com essa. Aproveitar Na que verdade, eu trabalho com modelagem. Eu sou da hidrologia, né? Então, eu trabalho com biologia. modelagem hidrológica e modelagem de sedimentos. Minha atuação maior é em bacias grandes, né? Acima de 1.000 km². Modelagem e a parte de produção de sedimentos também. Tem mais algum procedimento que eu preciso fazer ou pode só assistir a apresentação do colega ou pode encerrar? Luciano, não sei ao certo. Tem os outros dois que apresentaram, eles saíram, né? Não sei se foram ver alguma outra apresentação. A gente está só tentando aguardar o quarto, que não apareceu ainda. Pronto, eu vou Tá? Mas Aguardando se, aqui. se quiser, eu acho que já tá liberado. tá ok, obrigado.
Bom, pessoal, nós não conseguimos contato com ele, tá? Então, a gente vai encerrar, tá bom? Então tá bom. Obrigado, Obrigada. Amanda. Até mais. Até mais. Obrigada, Obrigado, Lisete. Prazer. Até Prazer mais, vê-lo. Franciele. Até mais. Tchau. Até mais.